Sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E leremos até o versículo 8, de 1 a 8. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Verso 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Capítulo 2, versos de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Agora, meus amados, vamos ler versos de número 37 e 38. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém. Eu quero conversar um pouco com vocês hoje sobre o poder do Espírito Santo na vida da igreja. Meus irmãos, o contexto é de que os discípulos de Jesus, antes da ressurreição de Cristo e antes do derramamento do Espírito, estavam trancados, com medo dos judeus. O sentimento que tomava conta deles era um sentimento de pavor, era um medo de perseguição, era o medo que tivesse o mesmo destino que Jesus Cristo teve, ser pregado numa cruz. E eles estavam, portanto, acovardados. Mas de repente, Jesus triunfa sobre a morte. Seu túmulo é aberto. A morte é vencida. E Jesus Cristo aparece para eles durante 40 dias, dando irrefutáveis provas da sua ressurreição. Depois então Jesus vai para o Monte Olival, para o Monte das Oliveiras, acompanhado de 120 discípulos. E ali, na presença deles, Jesus é levado às alturas. Mas antes de ser levado às alturas,
Jesus diz a eles: permanecei na cidade, aguardando a promessa do Pai. Permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E então começa essa busca pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. Eu quero aqui hoje destacar algumas verdades magnas desse texto para o nosso enlevo e edificação. Primeiramente, esse texto traz para nós a promessa do Espírito Santo. Confira comigo o versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes. Notem, Jesus não pede, Jesus não sugere, Jesus determina. E determina o quê? Que não se ausentassem de Jerusalém. Com que propósito? Que esperasse a promessa do Pai. Que promessa? A promessa que o próprio Jesus tinha dado a eles. Que promessa é essa? A promessa que eles seriam revestidos com o poder do Espírito Santo. Esta promessa foi dada pelo profeta Joel. E haverá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Vossos velhos sonharão. Até sobre os servos e sobre as servas eu derramarei do meu Espírito naqueles dias. O profeta Isaías, nesta mesma linha de pensamento, diz que Deus derrama água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derrama o seu Espírito sobre a sua posteridade e a sua bênção sobre os seus descendentes. E agora os discípulos deveriam aguardar o cumprimento dessa promessa. Essa promessa é segura, porque quem está prometendo não é homem para mentir, é o Deus poderoso. Ele fala e cumpre o que diz. Esta promessa é abundante, porque ele fala de um derramamento do Espírito, de algo grande, profuso, caudaloso, extraordinário, dessa realidade que a igreja está buscando. Porque talvez você diga: bom, mas isso foi lá para o passado. Mas Pedro se levanta, depois que o Espírito Santo é derramado, e responde assim: esta promessa é para vós. Esta promessa é para os vossos filhos. Esta promessa é para aqueles que ainda estão longe. Esta promessa é para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Esta promessa é para a igreja presbiteriana de Pinheiros. Esta promessa é para você, é para mim, é para nós. Nós podemos aguardar legitimamente um derramamento do Espírito Santo de Deus. Agora notem vocês que esse derramamento do Espírito Santo deve ser resultado de uma espera obediente. Versículo 4 diz que o Senhor determinou que não se ausentassem de Jerusalém. E era o último lugar do mundo que eles gostariam de ficar. Esses discípulos, todos eram galileus, não eram da Judéia. Jerusalém fica na Judéia, eles eram lá do norte, da Galileia. Jerusalém era o lugar onde eles viram a perseguição, onde eles viram Jesus ser preso, onde eles viram Jesus ser crucificado. Era um lugar perigoso e ameaçador para eles. Mas é nesse pivô da perseguição que Jesus: fiquem aqui em Jerusalém, permaneçam aqui. E permaneçam aqui até quando? Até que do alto sejais revestidos de poder. Está lá em Lucas 24, 49. Então, essa promessa do derramamento do Espírito requer da igreja perseverança e obediência. Nós estamos sendo convocados para o dia 12, para um dia inteiro, para buscarmos ao Senhor e buscarmos este reavivamento. Deus já se manifestou muitas vezes, em muitos lugares, de muitas maneiras extraordinárias. E nós aqui sentimos a necessidade desesperadora de recebermos também uma visitação do Espírito Santo especial, poderosa, um derramamento da graça, um derramamento do Espírito Santo. Mas isso precisa vir de uma espera obediente e perseverante. Mas notem mais, meus amados irmãos, dentro desta linha, os discípulos, ouvindo Jesus falar no verso 5, que João batizou com água, mas eles seriam batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, isso leva os discípulos a uma pergunta, aliás, uma pergunta escatológica: vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino em Israel? E eles ainda pensavam
que Israel seria o centro do poder e que Jesus teria um trono físico, visível, geográfico em Jerusalém e dali comandaria o mundo. Israel, então, no cenário da testa das nações, na proa das nações. Aí Jesus responde para eles: não compete a vocês conhecer tempos ou épocas, cronos ou kairós, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Ô irmãos, o que Deus tem para nós é algo grandioso. É um derramamento do Espírito e um revestimento de poder. Muitos irmãos no passado experimentaram isso. Como Dwight Lyman Moody, na cidade de Nova York. Um homem comum, um homem sem muita instrução acadêmica, um homem que tropeçava no vernáculo, que agredia e assassinava a gramática, mas um homem que se levantou para pregar no poder do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, e levou mais de 500 mil pessoas a Cristo. Deus pode fazer o mesmo. Deus pode fazer o mesmo que fez lá naquela reunião de universitários, estudantes, na universidade lá da Inglaterra, de Oxford, em 1739. E a igreja da Inglaterra estava fraca, vazia, sem viço, sem entusiasmo, rendida ao liberalismo, rendida a uma vida moral completamente reprovável, e de repente o Senhor visita aqueles estudantes, e aquela universidade se transforma no epicentro do avivamento, e o avivamento percorre a nação inteira, reaviva a igreja, restaura inclusive politicamente a nação. Deus pode fazer de novo, Deus pode fazer outra vez, é promessa dele, é promessa segura dele. Precisamos desse poder, poder para sair da especulação teológica para o campo da ação missionária. Tem muita gente hoje na igreja discutindo correntes, se é essa, se é aquela, se é essa posição, se é aquela outra posição, gasta o tempo todo discutindo. Vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino em Israel? Jesus, não, saia dessa agenda, saia da agenda de discussão. Vamos passar para a segunda fase. Vocês precisam agora entender que vocês vão receber poder, não é para discutir, é para ser testemunha, é para trabalhar, é para ir além das fronteiras de Jerusalém, é para entrar lá na Samaria, onde tem mágoas e dores para serem tratadas, perdoadas e resolvidas. Vocês precisam ir além fronteiras, até os confins da terra. É para essa agenda missionária que o Senhor quer reavivar a sua igreja. O tempo urge e as nações precisam ouvir o Evangelho de Cristo. Mas, amados irmãos, notem comigo o segundo ponto desta mensagem. Primeiro é a promessa. Vamos ver o segundo lugar, a busca do Espírito Santo. Pouse os olhos comigo no verso 14 agora. Aqueles 120 que estavam lá no Monte das Oliveiras, quando Jesus ascendeu aos céus, recebendo de Jesus esta ordem, esta determinação, permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder, ou permanecei na cidade, até que sejais batizados com o Espírito Santo. O que eles fizeram? Você pode ler o 14 comigo, todos nós, vamos juntos? Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Então vejamos algo aqui. Primeira coisa, eles obedeceram. Onde tem obediência, tem bênção. Segundo, notem comigo, a unanimidade na oração, todos. Tem 120, não tem ninguém puxando para trás, jogando contra o patrimônio. Não, isso não adianta. Olha, Jerusalém não é lugar de a gente ficar, vamos embora. Nós moramos na Galiléia, vamos voltar para a Galiléia, aqui é perigoso para a gente, vamos embora. Não, todos. É preciso ter unanimidade, é preciso ter um só coração, uma só mente, concordância. Segundo lugar,
todos perseveravam. Note que Jesus não disse, orem um dia, uma semana, um mês. Não, a ordem foi essa: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Permanecei na cidade até que recebais a promessa do Pai, sejais batizados com o Espírito Santo, até que recebam vocês o poder do Espírito Santo. Então tem aqui um ato de perseverança. Eu não sei quanto tempo o Senhor vai requerer de nós nessa busca e nessa perseverança, mas uma igreja que quer avivamento, ela persevera até que. Lá em Quacisabanto, presbítero Fernando Cera, quando começou a orar por avivamento, em 1966 o avivamento chegou, mas eles oraram 12 anos. 12 anos. Lágrimas, choro, confissão de pecados, conserto e acerto de vida. E o Senhor sabe a hora certa, o tempo certo de se manifestar. Mas é necessário que haja unanimidade, é necessário que haja perseverança. E vejam vocês que houve concordância na oração. Todos perseveraram unânimes em oração. É uma só voz, é um só desejo, é uma só causa, é um só propósito. Ninguém está buscando outra coisa. Não queremos riqueza, não queremos influência política, não queremos influência social. O que nós queremos é a promessa do Pai, é o batismo com o Espírito, é o revestimento de poder, é a manifestação de Deus entre nós. Todos eles querendo uma mesma coisa, com perseverança, com unanimidade. E Deus se manifesta. Eu acho que vocês já ouviram acerca do despertamento de Deus que aconteceu na Romênia, 1989. A Romênia viveu muitos anos debaixo de um governo carrasco, um ditador cruel, chamado Ceausescu, oprimindo aquele povo. E ali Deus fez um milagre muito lindo e extraordinário, que começa no dia 15 de dezembro de 1989, quando a polícia de Ceausescu cercou a casa de um pastor de uma igreja reformada, pastor Toderic, na cidade de Timisoara, para expulsá-lo da cidade. Os 80 membros da igreja fizeram um cordão de isolamento ao redor da casa do pastor e impediram que a polícia o expulsasse da cidade. A polícia buscou reforços. Os crentes da cidade se uniram. Um jovem da igreja batista comprou velas e as distribuiu na boca da noite. Quando a polícia chegou com reforços, com armas pesadas, as velas estavam acesas. Todos os crentes da cidade de Timisoara estavam reunidos ao redor daquela casa. A polícia começou a atirar, impiedosamente. Deram um tiro na perna desse moço, batista, tiveram que correr com ele para o hospital para amputar a perna dele, que estilhaçou a perna dele. Quando ele estava no seu leito de dor, chorando de dor, alguém se aproxima e pergunta: você está arrependido, meu filho? Ele disse: não, eu perdi uma perna, mas eu acendi a primeira vela. Naquela mesma noite, uma jovem da Assembleia de Deus saiu gritando a plenos pulmões nas ruas de Timisoara: Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade. Aquele grito encontrou ouvidos em toda a nação. 10 dias depois, 25 de dezembro de 1989, tinham mais de 100 mil pessoas na capital da Romênia, sob a liderança dos pastores, gritando a plenos pulmões: Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade. Naquela noite Ceausescu caiu, a Romênia ficou livre. O evangelho pode prosperar naquela nação. Meus amados, nós ansiamos ardentemente que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, numa só voz, com um só coração, clame aos céus por um poderoso reavivamento espiritual. Mas agora vejamos um outro ponto.
falamos da promessa, falamos da busca. Agora vejamos, por favor, como é que foi este derramamento do Espírito. Veja comigo o capítulo 2, versos de 1 a 4. A primeira coisa que merece destaque aí é que o derramamento do Espírito foi um fenômeno celestial, que não foi produzido pelo homem. Às vezes o homem é tentado a querer substituir a obra do Espírito Santo pela obra do homem, né? A gente quer criar um fato, a gente quer gerar uma emoção, a gente quer simular um avivamento, mas não tem como. Vejamos, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Veja que não tem postura sagrada. Eles não estavam de joelhos, não estavam de pé, estavam sentados. Pentecoste quebra algumas barreiras, né? Se você percebe nesta reunião, quem que está lá? Está lá Maria, mãe de Jesus. Estão lá os irmãos de Jesus. Está lá Pedro, João, André, Tiago, os demais apóstolos, as mulheres da Galileia. Não consta no texto que nenhum deles recebeu uma porção maior do Espírito Santo que outros. Homens e mulheres revestidos com o mesmo poder. Não tem postura sagrada, estavam sentados, não estavam ajoelhados nem de pé. E apareceram distribuídas entre eles, versículo 3, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E daí escrito, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eu destaco aqui algumas coisas importantes. Primeiro, não é algazarra, é um som. Segundo, um vento impetuoso. E vento é um símbolo do Espírito. Aliás, na língua hebraica e na língua grega, a palavra Espírito e a palavra vento é a mesma. Um vento impetuoso. E aí diz o texto que línguas como de fogo. O fogo é um dos símbolos do Espírito, assim como o vento é um símbolo do Espírito. As duas maiores forças da natureza, o vento e o fogo. Ambos vêm. E diz a Bíblia que essas línguas como de fogo pousa uma sobre cada um deles, ou seja, ninguém recebeu mais, ninguém recebeu menos, todos foram revestidos, todos receberam os mesmos símbolos, os mesmos sinais do Espírito Santo. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, dialetos, fazendo uma viagem na contramão de Babel. Se Babel foi um lugar de confusão, o Pentecoste foi um lugar de esclarecimento. Todos ouviam, todos entendiam na sua própria língua. E aqueles crentes foram revestidos com o poder do Espírito Santo. Irmão, quando a igreja está cheia do Espírito Santo, ela sabe que está, e as pessoas que convivem com ela sabem que ela está. Há um diferencial. E vejam vocês que o derramamento do Espírito Santo vai mostrar para nós que os milagres acontecem, mas eles não são o centro do avivamento. Em tempos de avivamento, Deus faz milagres. Na história dos avivamentos, aconteceram fatos extraordinários. Aqui é o fenômeno das línguas, que atrai a multidão. E o que todo mundo está impressionado é que cada um escuta, não é uma língua esquisita, é dialecto. A língua grega, a palavra grega é dialeto. É uma língua que tem vernáculo, nesse caso aqui. Então é um fato extraordinário, porque não há necessidade de ninguém interpretar nada, porque cada um entende a sua própria língua. É um fato milagroso que está acontecendo. Ajunta a multidão. Agora, qual foi o resultado do milagre na multidão? 3 resultados. Primeiro, confira comigo o versículo 12 do capítulo 2. Todos atônitos e perplexos
e interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Primeiro resultado, primeira reação foi ceticismo. O que quer isso dizer? O que está acontecendo? Eles não entenderam. O milagre está aí, eles não sabem discernir o que é. Segundo resultado, confira aí comigo, preconceito, versículo 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Preste atenção nisso. Aqui na Judéia, no sul, onde está Jerusalém, os lá do norte da Galileia eram tidos como gente de segunda classe. Era gente desprezada. Desculpe da expressão bem chão. Era a ralé da sociedade. E então, aqui os judeus estão olhando esse fenômeno extraordinário, vendo coisas extraordinárias que eles não sabem explicar, e dizem: ah, são galileus, são galileus. Terceira reação, zombaria. Confira aí comigo, por gentileza, versículo 13. Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados, estão bêbados. Então preste atenção numa coisa: o milagre abre caminho para o evangelho, mas o milagre não é um substituto do evangelho. Equivocam-se aqueles irmãos que buscam o milagre pelo milagre. O milagre é uma manifestação do poder de Deus, mas quando o avivamento vem, não é um milagre que transforma pessoas. O que transforma as pessoas é a pregação do evangelho de Jesus Cristo nosso Senhor. É por isso que Pedro se levanta e prega, e eu vou examinar daqui a pouquinho essa pregação. E ao pregar o evangelho, cerca de 3.000 pessoas foram salvas naquele dia. Então, amados irmãos, vamos ver um outro fato muito importante. Aqui no versículo 4 é importante destacar. Você pode ler o versículo 4 comigo? Vamos juntos de novo? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, chamo a atenção para vocês nesse ponto, que a experiência do enchimento do Espírito Santo foi uma experiência pessoal. Imaginem vocês, os 120 reunidos, e de repente o Espírito Santo vem, pousa sobre Pedro, sobre João, sobre Maria, e os outros ficam à parte, sem saber o que é isso, sem experimentar nada. Talvez frustração, talvez ciúmes, talvez disputas, contendas. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo é derramado e visita criança, adolescente, jovem, velho, homem, mulher, líderes, liderados. A bênção é prometida para todos. É para você, é para mim, é para nós. Mas eu quero tratar agora, em quarto lugar, falamos da promessa, falamos da busca, falamos do derramamento. Vamos olhar agora, irmãos, algo muito importante. Como é que é a pregação de uma igreja revestida com o poder do Espírito Santo. Eu quero destacar aqui algumas características da pregação de Pedro. Em primeiro lugar, é uma pregação cristocêntrica quanto à sua essência. Olha comigo, por gentileza, no capítulo 2, no versículo 22, 23 e 24. Você pode ler em voz alta comigo esses 3 versos? Vamos juntos? Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Entendamos isso, meus amados irmãos. A pregação de avivamento, ela é centrada em Cristo. Em Cristo. João, o evangelista, Lucas está retratando aqui a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. Depois ele vai tratar no verso de número 33, confira aí comigo,
a exaltação de Cristo, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido o Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vês e ouvis, e vai concluir com o senhorio de Cristo no verso 36, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então o que é essa pregação? Ela fala da morte de Cristo, ela fala da ressurreição de Cristo, ela fala do senhorio de Cristo, ela fala da exaltação de Cristo, ela é cristocêntrica. Dr. J. Packer, considerado o maior teólogo do século XX, disse o seguinte, que o ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote. Ele não vem para falar dele mesmo, ele vem para exaltar Jesus. Você anda por São Paulo, de vez em quando você vê um prédio bem bonito, um dia está com a cor verde, outro dia está com a cor amarela, outro dia está com a cor azul, e você só vê a beleza do prédio. Mas existe uma luz ali escondida, que você não vê. Qual o propósito dessa luz, desse holofote? É ressaltar a beleza do edifício. O ministério do Espírito Santo, esse ministério de holofote, ele aponta para Jesus, ele exalta Jesus, ele glorifica Jesus. Um verdadeiro avivamento não exalta o homem, um verdadeiro avivamento não é mesmo uma pregação sobre a pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo leva a igreja a exaltar a Jesus Cristo e falar da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, da sua exaltação e do seu senhorio. Esse é um ponto importante. Segundo ponto que eu ressalto, que essa pregação ela é eficaz quanto ao seu propósito. O versículo 37 tem algo magnífico que eu quero destacar. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? O que é importante destacar aqui? É que em tempos de avivamento, irmãos, o apelo não parte do pregador para o auditório, mas do auditório para o pregador. A palavra é uma flecha no coração. Quando as pessoas escutam, o coração se compunge, a alma se contorce. E eles têm pressa para saber o que é que eles vão fazer diante desta pregação. Foi isso que aconteceu no Pentecostes, foi isso que aconteceu com João Batista, lá no deserto da Judeia. Ela é uma pregação eficaz quanto ao seu propósito, mas também clara quanto às suas exigências. Versículo 38, você pode ler o 38 comigo em voz alta? Vamos juntos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Está aqui, vamos parar aqui. Aqui está a clara exigência desta pregação. Qual é o ponto central de uma pregação de avivamento? Não é dizer que você é maravilhoso, não é prometer para você saúde e prosperidade, não é prometer para você que você vai ocupar a posição mais alta da sua empresa. Não. Pregação de avivamento trata de arrependimento. Bom, talvez você diga assim: ah, pastor, mas está tudo bem comigo, vou me arrepender não, para quê? Minha vida está boa, sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa íntegra, sou uma pessoa cuidadosa, zelosa, eu não tenho nada para me arrepender. Aqui está o nosso problema, irmãos, aqui está o nosso problema. Quando chega em épocas de avivamento, queridos, os crentes mais consagrados, eles ficam naquilo que chama-se de agonia do arrependimento. Sabe por quê? Todos nós aqui temos naipes de hipocrisia. Sabe o que significa isso? Que as pessoas às vezes admiram não quem nós somos, mas quem nós aparentamos ser. Deixa eu ilustrar isso para você entender. Você conhece um dos homens mais santos de Deus na história? O homem mais manso que a Bíblia diz que existiu? Foi Moisés. A Bíblia diz que um dia Moisés subiu no monte, quando desceu de lá o rosto ele estava brilhando. A glória de Deus, a Shekinah de Deus brilhando. As pessoas não podiam se aproximar dele. O que ele fez? Botou um véu para que as pessoas pudessem se aproximar. Só que um dia ele percebeu que aquela luz, aquela glória, aquela luz foi se apagando. Mas ele gostou daquele negócio.
das pessoas olharem para eles, que homem santo, que homem piedoso. A Shekinah de Deus está na cara dele. Ele manteve o véu, não precisava mais. Talvez você responda assim: não, pastor, eu nunca usei um véu de hipocrisia na minha vida. E se você me falar isso, eu vou lhe garantir uma coisa: agora mesmo você está afivelando uma grossa máscara de mentira no seu rosto. Quando o avivamento chega, há choro pelo pecado, há quebrantamento, há arrependimento genuíno, verdadeiro. Essa é a pregação de avivamento: arrependei-vos, arrependei-vos. Mas essa pregação, ela não só tem uma exigência clara, ela tem uma promessa segura. Olha o finalzinho do versículo 38, nós interrompemos. Está escrito assim: cada um de vós seja batizado, versículo, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Em outras palavras, quando você se arrepende, Deus perdoa, e quando você se arrepende, Deus perdoa, então Deus derrama sobre a sua vida o Espírito Santo de Deus. Aí chega o avivamento, chega o derramamento do Espírito Santo de Deus. E para fechar, essa pregação é vitoriosa quanto aos seus resultados. Olha o versículo 41 comigo, leia em voz alta o 41, vamos já? Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Que Deus nos dê, amados irmãos, a graça de pregarmos com esse revestimento do Espírito Santo. Porque às vezes a igreja se reúne, a igreja canta, a igreja prega, as pessoas vêm, as pessoas voltam, a vida não muda, botam a vida no piloto automático. A mesma coisa, a mesma crise, os mesmos problemas, as mesmas lutas, os mesmos pecados, ano após ano, década após década. Nós precisamos de um avivamento, para que haja arrependimento e salvação, para a glória de Deus. Eu quero terminar só trazendo mais um ponto para vocês, que é a vida cheia do Espírito Santo. Eu queria só que vocês lessem comigo os versos 42 a 47, e eu destacar brevissimamente alguns pontos aqui. Vamos ler juntos? 42 a 47, vamos lá? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Esta é a realidade de uma comunidade que recebeu um avivamento espiritual. Destaco aqui então 6 coisas, apenas mencionando-as. Essa igreja passa a ter compromisso com a palavra, doutrina dos apóstolos. Segundo, essa igreja passa a ter profundo comprometimento com a oração, perseverava nas orações. Terceiro, essa igreja tinha profunda comunhão, tudo em comum, se reuniam e eles se alegravam juntos. A igreja era uma só família, comunhão fraternal. Quarto, essa igreja adora a Deus com entusiasmo, adorando ao Senhor. Adorando ao Senhor. Os cultos eram de uma alegria exuberante, de uma presença de Deus fascinante, e as pessoas entravam ali e viam a glória de Deus se manifestando. Quinto lugar, temor a Deus e experiência de milagres, das manifestações soberanas, sobrenaturais e extraordinárias de Deus. E finalmente, a igreja tinha simpatia do povo, e Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Quando eu visitei a missão Quacis-Abanto, lá na África do Sul, eu escutei do pastor Erle Stiggin, que quando o Espírito Santo veio sobre eles, de manhã, quando os missionários acordavam,
Tinha 5, 10, 20 pessoas na porta de cada um, com pressa para acertar a vida com Deus. Pastor Ronaldo Lidório conta que lá entre os concombas, onde ele experimentou um avivamento, os feiticeiros saíram correndo lá da roça, com pressa para confessar os seus pecados e acertar a vida com Deus. Meus irmãos, se Deus trouxer sobre nós um avivamento, realmente as nossas portas precisam ser empurradas para fora. E nós não teremos talvez muito tempo, sequer para dormir ou para comer. Porque nesses 20 milhões de pessoas de São Paulo, vai ter muita gente com fome de Deus, para acertar a vida com Deus. E a igreja há de ser esse celeiro de Deus, para receber essas multidões. Eu quero esse avivamento, eu anseio por ele. Eu sei que esta igreja tem orado por esse avivamento. Daí a convocação do nosso pastor Arival para o dia 12, você está aqui, clamando aos céus, aguardando que as portas do céu se abram e que seja derramado sobre nós um grande avivamento espiritual. Eu quero orar com vocês. Se você anseia por isso, aguarda isso e crê nisso, eu quero orar em seu favor. Essa semana eu conversei com vários pastores lá dos Estados Unidos que estiveram lá na Universidade de Asbury. E aquilo que está acontecendo lá, eles disseram para mim, não tem outra explicação a não ser uma grande ação do Espírito Santo. Choro, arrependimento, confissão de pecados, sede de santidade. Dentro da capela, nas filas quilométricas a 4 graus negativos, e as pessoas adorando a Deus, e as pessoas cantando, e as pessoas acertando a vida com Deus. Um dos pastores falou comigo ontem, com lágrimas nos olhos, chorando, disse, Hernandes, a minha vida foi tão impactada, que eu já sou um pastor de cabelos brancos, mas ali para mim foi um marco, um divisor de águas na minha história. Estava voltando para casa de carro, e ele disse que ele sentiu uma alegria tão grande, parecia que o coração ia pular do peito dele. Ele disse, eu nunca senti isso em toda a minha vida. E eu anseio isso. Temos lido sobre isso, temos pregado sobre isso. E a nossa oração é que este vento do Espírito sopre sobre nós também, em nome de Jesus. Fique em pé, vamos orar. Ó Deus, nós lemos na Tua palavra hoje, que o avivamento é uma promessa, que o avivamento deve ser uma busca, que o avivamento é uma obra Tua, e quando ele chega, a igreja se levanta para pregar, e quando a igreja experimenta, há uma mudança radical na sua dinâmica, na sua vida, na sua agenda. Deus, nós não queremos nada estranho, nós não queremos nada que a Tua palavra não nos prometa, nós não queremos ir 1 centímetro além da Tua palavra, porém não queremos ficar 1 centímetro aquém do que ela nos ensina. Tu sabes, Deus, a necessidade da Tua igreja, a necessidade do meu coração, do coração de cada irmão e irmã que está aqui e daqueles que nos acompanham. O que nós pedimos, Senhor, não te vás, fica conosco, volta o Teu rosto para nós, por amor do Teu nome, fenda os céus e desça, inflama o nosso coração como o fogo inflama os gravetos, incendeia a nossa alma, não com fogo estranho, mas com estas chamas do Espírito Santo, para que o nosso coração seja purificado, para que a nossa alma seja aquecida, e para que este fogo, Senhor, se alastre para muitos outros lugares. Assim oramos, em nome de Jesus.